não estavam me ouvindo, agora estão, né? Boa noite, a paz do Senhor, noite abençoada para vocês, para todos nós, para todos os irmãos que estão se conectando aqui pelo YouTube. Peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma, né? Hoje, dia 19 de março de 2025. Vocês conseguem me ver, me ouvir? Tá tudo direitinho? Dá um retorno, por gentileza. Como tá o louvor de fundo? Como tá a voz? Tá tudo bem? Tudo bom? Paz, Senhor. Barrei aqui sem querer. Vocês foram notificados? Creio que hoje não notificou, né? Paz, Senhor Jesus. Amém. Vamos para a nossa conversa. Enquanto os irmãos vão entrando aí na mensagem, no canal. Nossa leitura, pessoal, nossa meditação. Zacarias capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque eu mesmo serei para ela, declara o Senhor, uma muralha de fogo ao redor, e serei a sua glória no meio dela. Proteção de Deus em meio às crises. E quantas crises passamos, né? Tempo de incertezas, guerras, crises econômicas, desastres naturais, pandemia, violência, instabilidade emocional. Tudo isso parece cercar o nosso mundo como nuvens escuras, né, que não se dissipam. E em meio a tudo isso, muitos se perguntam: onde está Deus? Como podemos encontrar segurança em tempos tão turbulentos? E o texto de Zacarias 2:5 que nós lemos é uma palavra de encorajamento. Revela algo poderoso sobre quem Deus é e como Ele age, não só quem Ele é, mas como Ele age na vida daqueles que confiam nele. O Senhor promete ser uma muralha de fogo ao nosso redor. E é uma imagem impressionante essa, né? Imagina uma muralha de fogo ao seu redor. A muralha representa proteção. Uma muralha representa segurança. Mas uma muralha também representa limites. Já o fogo, ele simboliza o poder, a purificação, a presença de Deus divina, né? Mas aqui há uma condição clara. Nós precisamos estar dentro dos limites dessa muralha. E o que são esses limites? São os princípios, os mandamentos, a vontade de Deus, o obedecer que eu falo aqui todo dia, né? Para mim mesmo, também para os irmãos. Quando permanecemos dentro desses limites, experimentamos a proteção de Deus em todas as áreas da nossa vida. O cuidado de Deus, o cuidado do Senhor. Há uma promessa, irmãos, muito clara aqui, né? Uma promessa de que o Senhor seria uma muralha de fogo. Eu mesmo serei para eles como uma muralha de fogo ao redor. Notem os irmãos que o Senhor ele não diz: eu vou construir uma muralha de fogo para vocês. Não, ele não diz isso. Ele diz: eu mesmo serei a muralha. Deus não delega a sua proteção. Ele mesmo assume a responsabilidade. Deus não delega o seu cuidado. Ele mesmo assume a função de cuidar de nós. Essa promessa aqui, ela foi dada a Israel após o exílio, cativeiro babilônico, o sofrimento. Eles estavam voltando para Jerusalém, a cidade estava devastada, sem muralhas físicas para protegê-los dos seus inimigos. Depois vieram os reformadores, né, Neemias, Esdras, Zorobabel. Mas mesmo a cidade devastada, sem muralhas, Deus estava assegurando que eles não precisavam temer, porque Ele seria a defesa deles. E trazendo para nós, para o nosso dia nessa noite de quarta-feira, quantas vezes nos sentimos vulneráveis?
Parece que o inimigo está atacando, né? De todos os lados, de todas as formas. Problemas financeiros, doença, relacionamento desgastado, casamento acabando, ataque espiritual, opressão, luta no trabalho, né? Mas o Senhor nos lembra que Ele é o suficiente. Ele não apenas nos protege, mas Ele também nos glorifica, porque Ele diz: serei sua glória no meio dela, de Jerusalém, de Israel. Quando estamos debaixo da proteção de Deus, a nossa vida reflete essa presença, esse poder. Agora, irmãos, só para a gente ir um pouquinho mais a fundo aqui, quais são os significados da muralha de fogo? A muralha é uma proteção contra o mal. O fogo, ele simboliza biblicamente juízo e purificação. Deus é a nossa muralha que repele os ataques do inimigo. Mas a muralha também é um refinamento em santidade. Como eu falei, o fogo purifica. Quando estamos dentro da muralha, Ele trabalha em nós, nos molda o nosso caráter, nos separando para o propósito que Ele tem em nossas vidas. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele remove aquilo que não agrada a Ele. Qual a importância de estar nos limites, dentro dos limites de Deus? Essa é a parte crucial. Para receber essa proteção, para receber esse cuidado, a gente precisa estar dentro do limite. A muralha só faz sentido se estivermos dentro dela. Imagina alguém fora das muralhas de uma cidade antiga, durante um ataque inimigo. Essa pessoa estaria completamente exposta. Da mesma forma, quando escolhemos sair dos limites estabelecidos por Deus, nos colocamos a nossa vida, colocamos o nosso lar, colocamos tudo ao nosso redor, a promessa em risco. Quais são esses limites? Quais são esses princípios? Obedecer a palavra de Deus, os mandamentos dele. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Ao próximo como a si mesmo, né? Os maiores mandamentos. Andar em santidade. Permanecer em comunhão com Deus. São princípios, irmãos. Estou citando aqui alguns. Quando saímos desses limites, nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque decidiram seguir os seus próprios caminhos, ignorando a voz do Senhor? Mas quando permanecemos, quando o homem permanece dentro da muralha, há do Senhor a guarda, há do Senhor o sustento, há do Senhor a provisão. E aí, para a gente finalizar, como permanecer dentro dessa muralha de fogo? Busque intimidade com Deus. A muralha de fogo é a presença de Deus. Confia na soberania dele, mesmo quando as circunstâncias estão caóticas. 1. Busque intimidade com Deus. 2. Confie na soberania dele. Mesmo quando as circunstâncias estão caóticas, lembre-se que Deus não perdeu o controle da tua vida. 3. Vive em obediência. Não tente justificar o pecado, racionalizar os comportamentos que vão contra a vontade de Deus, sabe? 4. Esteja, eu diria assim, na comunidade, né? No corpo, na comunidade de fé, no corpo de Cristo. A igreja do Senhor é uma expressão visível dessa muralha de Deus. É importante estar ali no meio do corpo, na presença, né? Ceiar, viver uma bênção diante do Senhor. Irmãos, olha, Deus não mudou. Ele prometeu ser uma muralha de fogo para Israel. E Ele continua sendo nossa proteção hoje. Não importa o tamanho da luta, não importa a força do inimigo, Deus é o suficiente. Agora, vamos finalizar dizendo, lembre-se, muralha só funciona se você estiver dentro dela. Não se afaste dos limites de Deus. Busca Ele de todo o seu coração. Todo o seu coração. Vive em obediência. E descanse na certeza, né? De que o Senhor, Ele é a sua, a minha, a nossa muralha de fogo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Infelizmente o YouTube não notificou, como eu tenho dito, né? Não está notificando.
Mas eu creio que esse probleminha vai se resolver o quanto antes. Em nome de Jesus, todos os dias eu tenho colocado os vídeos aqui no canal, os irmãos já até sabem. Não notificou? Entra.